1 Coríntios capítulo 11, queríamos fazer uma breve meditação sobre o texto ao qual Paulo enviou à igreja que estava em Coríntios, que era uma igreja que sofria de certa forma e era uma igreja um pouco, como eu posso dizer, errônea em alguns pontos ou muitos pontos. Mas em contexto social, era uma igreja que sofria muito por conta de todas as adversidades que existiam ao redor deles. Era uma igreja que era difícil ser fiel, mas isso não é desculpa. E o versículo-chave que eu queria trazer para vocês é o versículo 27, que enquanto eu estava preparando a mensagem da ceia, não era esse propósito, eu estava no texto justamente para outro caminho, mas eu creio que o Espírito Santo nos guia e ele guia para um propósito, que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Como assim? A gente sabe que no contexto sociológico que está ao nosso redor, as igrejas hoje pregam a respeito do pecado. Se você está em pecado, você não pode ceiar. Se você pecou na semana, no mês, você não pode tomar parte, porque se você toma parte nesse memorial, você está tomando para a sua própria condenação. É o versículo posterior. Então você está sendo culpado de pecar contra o corpo de Cristo. Mas aí me pergunta, quando eu estou estudando com as pessoas, eu me deparo com esse texto, eu vou mostrar a elas que se você peca na semana, você peca. Então, se você pecou, você não pode fazer parte tomar parte na ceia, porque você pecou. Mas aí eu pergunto, ora, se a ceia ela é o memorial para lembrar de Cristo na cruz, o sacrifício que me limpava dos meus pecados, e se eu peco, eu não posso tomar parte? Qual o sentido? Certo que tem uma raiz para esse sentido, eu não quero entrar muito no contexto histórico, mas existe uma raiz para o princípio disso, de quando comungar a respeito do pão, do cálice, tem um sentido histórico. Mas eu quero voltar para o sentido de por que Paulo estava falando isso para os coríntios. Porque a gente não vê isso em outras cartas, de certa forma, mas tão explicitamente em Coríntios. Qual a necessidade de Paulo ele olhar para eles, escrevendo e dizer que quando vocês estão se reunindo para ceiar e tomar o cálice e comer do pão, indignamente vocês estão pecando contra o corpo. Eu queria voltar um pouco a alguns versículos. No versículo 17, a gente vai poder entender mais a necessidade de que Paulo ele precisava falar isso para os coríntios. Essa ideia, a frase principal ou as palavras principais são pecar contra o corpo. E esse pecar contra o corpo, ele começa no versículo 17, e no versículo 17 ele já começa: entretanto, nisto que eu vos dizer, eu não vos elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Pesado. Certo? Vamos continuar o 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até um certo ponto eu creio. E aí você já começa a entender o seguinte: vamos colocar o corpo como a igreja. Pecar contra o corpo é pecar contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E não fui eu que disse, foi o próprio Paulo. Se a gente voltar apenas nos versículos do capítulo anterior, você vai ver que no capítulo 10, no versículo 16 e no versículo 17, Paulo ele vai dizer ainda para os coríntios:
Um pouco antes dele falar da ceia, ele já estava advertindo a respeito disso. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E então, começa a juntar os fatos de como é essa ideia de pecar contra o corpo que Paulo ele está falando no versículo 27. Justamente isso. Você será culpado, portanto, todo aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. E tem mais uma observação que Paulo levanta para fechar um pouco a conclusão. A igreja ela não tinha organização. No capítulo 11, nos versículos 20 e 21, vocês veem que não tem organização a respeito da ceia. As pessoas comiam, se embebedavam, era um banquete, não era uma ceia. Então, quando se fala a respeito de pecar contra o corpo, é justamente a igreja. Eles não tinham união. Era uma igreja que eles não se importavam uns com os outros. Era uma igreja que, como ainda mesmo no versículo 17, ele diz que quando eles se reúnem é mais para mal do que para bem. E o momento da ceia não era diferente. Como é que eu vou lembrar de Cristo? Como é que eu vou lembrar da morte, daquele sacrifício na cruz, se eu não tenho comunhão com meu irmão? É a principal coisa. É a comunhão com o próximo. O pecado principal é isso. Se eu não oferto, eu não estou ajudando o meu irmão. Não estou falando se você não tem como ofertar. Isso é algo à parte. Ajude em oração, é uma oferta. Não precisa ser em dinheiro. Ajude o irmão, uma palavra, amiga. Isso é uma oferta. Ofertar a sua vida já é uma oferta. Mas principalmente, se eu comer e beber deste cálice neste momento e eu não tiver comunhão com meu irmão, esse sim é para minha própria condenação. E meus irmãos, eu creio que se existe alguma divergência entre nós, que a gente possa chegar e, meu irmão, me perdoe, porque isso sim eu vou estar fazendo a unidade, o amor que tem que haver no corpo, no pão único de Cristo. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26.